Olá, o Antagônico tem o prazer de receber hoje aqui o Jonathan Veiga, ele é professor de Educação Física, muito conhecido em Belém, no estado do Pará e fora do estado também. E ele tem um histórico aqui tremendo, interessante. Jonathan, prazer te receber aqui. Muito obrigado prazer por ter atendido o convite do Antagônico. Eu começo perguntando, essa profissão de professor de Educação Física, hoje a demanda é muito grande? Eu acho que, acredito eu que no decorrer desses anos, eu já tenho 22 anos de formado, né? Então há 22 anos atrás, podemos dizer que não era uma profissão tão bem vista. O que te levou para essa área? Quando tu resolveu, agora você professor de Educação Física. Se eu te falar que é porque eu tinha medo de decepcionar minha mãe de não passar em medicina. Mas o que tem a ver uma coisa com nada? Mas eu tinha 16 anos na época. Então o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou fazer vestibular para Educação Física, que aí lá dentro da universidade, eu tenho certeza que eu vou passar, e lá dentro da universidade eu vou fazer o vestibulinho para Medicina, que fica mais fácil para eu poder já entrar em outro curso. Mas a minha paixão foi aumentando cada vez mais, que eu fui estudando na UEPA, né? Na Faculdade de Educação Física, que eu me identifiquei com N coisas, mesmo eu não tendo um histórico nem de dançarino. Quando eu digo que eu não era de festa, eu não era de balada, eu não ia pra academia, nunca tinha botado um pé numa academia. Tu és de Belém? Sou de Belém. Mas eu nunca tinha ido para uma academia. Então foi na Educação Física que eu encontrei e eu não imaginei que eu tinha vocação para isso. Entendi. Aí tu resolveste encarar. E como eu sou muito determinado, como eu comecei a gostar e comecei a perceber que eu não sabia dançar direito, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que, se eu gosto, eu tenho que me aprimorar. E foi me aprimorando que eu comecei a verificar aquelas coreografias de axé, da época do El Chan. Eu sou velho. Mas é que tu entraste e te apaixonou. Me apaixonei dentro. Aí foi habilidades aí e tal. Que eu fui visitar, aí que eu fui conhecer musculação, ginástica, educação física escolar. Mas ainda já dentro da faculdade. Entendi. Não foi uma paixão, uma coisa que eu já fazia que me levou a isso. Entendi. Já fui lá dentro. Entendi. Aí depois, tá. E aí, formação, com o crescimento, eu me formei, e com esse crescimento na educação física, eu comecei a ministrar aulas de dança, né? A ministrar as aulas de ritmos, e comecei a... Os alunos foram aparecendo. Os alunos foram aparecendo, e as academias também em Belém. Mas isso, tu montou um espaço, tu começou a trabalhar em academia, como é que foi esse primeiro passo? O meu primeiro passo foi ser estagiário em academias, e depois eu cheguei a trabalhar em 5 academias ao mesmo tempo. Pois é, disso nós estamos falando de muitos anos atrás. 20 e anos, aí, com o crescimento de tudo isso, a educação física, principalmente na área de personal trainer, né, que se tornou um nicho de trabalho muito grande para os profissionais da educação física. Porque hoje em dia as pessoas procuram muito saúde, bem-estar, estar bem fisicamente, mentalmente, estética. Então, você precisa alcançar alguns objetivos, você precisa daquela motivação, e uma motivação sendo orientada por um profissional qualificado. Então eu acredito que isso daí melhorou muito. Isso leva a uma saúde mental, né? Não tenha dúvida. Ainda mais depois da pandemia, aí é que a procura. Mente sã, corpo sã. Então olha só, nesse período, qual a diferença que tu vê dessa época para hoje? Melhorou mais o espaço, digamos assim, a área cresceu muito? A área cresceu muito, tanto que eu acho que é um dos cursos mais procurados hoje em dia em todas as universidades, tanto estaduais quanto particular. Tanto que na estadual já chegou a ser o 3º curso mais procurado, mais, como é que é dito, que números por vaga, é o 3º, só perde para fisioterapia e medicina. Então é um mercado pulsante, né? E é muita gente trabalhando nessa área. Muita gente. E todos os bairros têm academia, todos os bairros têm condomínios, que hoje em dia é um nicho muito bom para se trabalhar, porque a pessoa, principalmente depois da pandemia, já evita sair um pouco de casa e ela já está próximo da casa dela. No máximo ela desce para o salão de festas do prédio, faz atividade lá no parque.
Tu falou em pandemia, interessante. Como foi nesse período? Claro. Então, eu tive que me reinventar muito. Porque, como eu dava... Porque tem a saída virtual, né? Tu participa disso. Mas não tem isso aqui. Não, exato. Não tinha como ter, né? Olho no olho, você olhando, você participando. Ainda assim, eu consegui recrutar na época mais de 200 alunas. Então eram 200 pessoas me assistindo. E eu, na minha casa, eu preparei não um estúdio, mas eu dei uma maquiada na casa e coloquei na beira da piscina umas boias para ficar sempre com clima de verão, né? Até porque no momento era necessário fazer exercício, né? Foi só assim que a gente conseguiu ficar em casa, você tem que estar se movimentando, né? Então foi quando o meu canal também no YouTube cresceu, que é o meu nome, Jonathan Fei Oficial. Entendi. Tens um canal também. Como é que é a tua vida hoje, Jonathan? Me fala do teu dia hoje. Tu falaste que você tem um canal, o que é? Tu dá aula, como é que é essa correria? Então, são coreografias gravadas para as pessoas fazerem aula em casa. Então as pessoas, através das minhas gravações, as pessoas conseguem fazer a aula com as minhas orientações. Entendi. Mas além disso, o teu dia hoje, tu dá aula onde? Hoje meu dia é trabalhar exclusivamente em condomínios, de segunda a quinta, porque assim, eu saí daquele eixo de academias e construí a minha empresa de produções e eventos. Entendi. Então, hoje em dia eu sou um empresário liberal, né, um profissional liberal, e eu consigo estar ministrando as minhas aulas em condomínios e final de semana fazendo. Como é que funciona, Jonathan? 2 dias da semana? Então, a procura é tão grande que assim, eu só consigo atender um condomínio por dia, que é só à noite. Entendi. São muitos, né? Como você fala, a procura é grande, graças a Deus. Então, toda segunda eu vou num, toda terça eu vou no outro, na quarta eu vou. Isso daí, durante o dia, eu organizo os meus eventos e faço as minhas participações também, né? Meus trabalhos. O Jonathan vai falar um pouco agora dessas... Você é coreógrafo das comissões de frente dos blocos carnavalescos de Belém. E falar um pouco desses cruzeiros, coisa que particularmente eu tenho medo, mas acho interessante. Não tenha medo. Mas ele vai falar daqui a pouco no próximo bloco. De volta aqui na entrevista com o Jonathan Fei, ele vai falar agora um pouco como essa coreografia para o bloco de carnaval. Como é que é isso? É o período, né, de carnaval, mas você tem que trabalhar um pouco antes dele, não? Ou não? Não necessariamente, porque com a equipe de profissionais que eu tenho ministrando aulas, porque devido aos cursos que eu ministro, eu sou o criador do Dance to Dance, que é uma metodologia onde... Dance to Dance. Que é uma metodologia que eu habilitei vários profissionais da educação física para ministrar aula de dança. É um método ou um curso? É um método. É um método, sim. E a partir desse método eu consegui com que esses profissionais, a gente entendesse a mesma linguagem. E quando eu reúno todos para fazer um evento desse, para fazer uma animação de comissão de frente, já está quase tudo orientado. Então são poucos ensaios necessários para a gente reunir a galera. Qual é a base? Fala um pouco desse. Qual é a base dele? Então, é um método. Então, é um método onde a aula de ginástica... Agora está mostrando as imagens aí do Jonathan Fei, é sempre bom mostrar para quem está nos assistindo. Porque é uma aula de ginástica para todas as idades e com ritmos e baladas de sucesso. E quando a gente fala de balada de sucesso, não necessariamente são as coisas que estão tocando na atualidade. Então eu trago um pouco de flashback, lambada... Olivia Newton-John, Paulo sábado à noite... Rola tudo na minha aula, entendeu? É isso que eu quero. É porque o velhinho está lá, lembrei dessa aí, essa tá comigo. É bem engraçado a cara que o povo faz. Ai, como era bom. Então, é uma balada de sucesso. É uma forma de chamar o cara também para dançar e participar e movimentar o corpo, né? Porque geralmente o pessoal só se preocupa de ver as garotinhas novinhas dançando e ralando até o chão. É verdade. Não, eu quero buscar. Eu quero buscar aquela tritona, aquela quarentona para se movimentar, que são as pessoas principais que precisam daquilo e de uma motivação a mais. Com certeza. Aí nisso tu já pega aqui a minha galera, meus professores. Aí, onde que isso se encontrou com o carnaval? Onde foi que tu foi parar no carnaval? Então, coreografia? Na minha adolescência, eu fui dançarino do Parafonia.
que eram aquelas comissões de frente que dançava na 1º de dezembro, na DOCA. Entendi. E o meu relacionamento com a diretoria de escolas de samba, ou de blocos de carnaval, ainda é muito forte até hoje. Você deixou a porta aberta. Sempre deixei minha porta aberta lá. E eles sabendo que eu tenho um grupo de profissionais que são já orientados para isso, é muito mais fácil eles me chamarem, me convidarem para fazer esse trabalho. E aí eu reúno todo mundo e vai todo mundo para a rua fazer coreografia para as pessoas dançarem atrás. Tá, mas como é que funciona? Me explica aí. A Lola está mostrando imagem, mostra aí que é para a gente poder entender um pouco. Como é que é esse seu trabalho no carnaval? Essa coreografia é para todo o bloco? Como é que é isso? Não, nós vamos à frente de um bloco. Certo. E as pessoas que são os participantes, os brincantes do bloco, vão dançando, é como se nós fôssemos animadores de festa. Entendi. Então a gente vai animando o bloco. Mas veja bem, temos muitos blocos em Belém, não é isso? Aí quando tu participa de alguns, como é que é? Porque não dá para atender, agradar todos os senhores. Quase todos. Quase! Eu divido. É isso, João? Não, eu divido aqui. Tem que escolher um. Já aconteceu de eu dançar porque assim, lá na Cidade Velha, são os blocos lá da Cidade Velha. Certo. Quando roda ali na Tamandaré, eu começava num bloco, quando eu estava dando a volta, eu já trocava a roupa para fazer e voltava do outro. Eu tinha uma equipe que continuava aqui e eu tinha que voltar para cá. Bater o escanteio e correr para cabecear. Já fiz muito isso. É corrido, né? Mas isso daí foi antes da pandemia. Agora é um novo formato que a gente vai se adequar agora em 2023. Teve 21 e 22. Falando de carnaval, tu tens uma planilha para te começar a trabalhar, ou tu começa a trabalhar já junto com os blocos em cima da hora? Junto com os blocos de janeiro. Não, eu já tenho os blocos todos que eu vou trabalhar. Mas já tem uma ideia do que vai fazer? Já. Figurino, tudo que vai ser montado. Para agora já. Tudo tu recebe um playlist, digamos assim. Olha, nós vamos levar nessa levada aqui e tal. É isso. Porque até mesmo os blocos, eles não têm um tema para você se adequar a... Não é que nem escola de samba. Escola de samba, sim, que você precisa estar de acordo com o tema e o enredo da escola de samba. Entendi. Vou falar ainda agora sobre para todas as idades. Faixa etária, que eu esqueci de perguntar no primeiro bloco sobre isso. Qual é hoje a faixa etária que mais procura o teu trabalho? Que mais procura? Que tá... De 30 para cima. O meu trabalho, de 30 para cima. Porque as pessoas começam a perceber... Mas criança busca adolescente? Bem menos, digamos. Criança vai com a mãe. Isso certo. É muito bacana, porque eu sempre prezo, é uma das coisas, talvez, que eu seja um pouco chato. Eu já tô velho, eu já tô com 42. Não, porque assim, eu já sou daquele que eu não gosto de estar colocando a minha mão no chão para rebolar. Entendeu? Tem algumas coisas que eu dou uma cortada. E aí eu penso... Não tá querendo pendurar a chuteira, não. Mas... Já tá mais maduro e vendo a situação. Mas vendo que muitas pessoas que têm a minha idade não querem dançar, mas não precisam daquilo. Mas tu tem que preparar alguém para dar continuidade. Eles estão indo. Então, muitas pessoas, provavelmente da minha idade, me procuram pelo meu estilo de aula. Porque existe uma grande diferença entre ser sensual e ser vulgar. E tem muitas coisas que estão acontecendo que eu não vou fazer na frente de uma criança. Tem todo um cuidado, né? Então é esse cuidado que eu, Jonathan, tenho na hora de montar minhas coreografias, na hora de eu ministrar minhas aulas. Por isso que essas pessoas que já são mães me procuram. Entende a diferença de um adolescente? O adolescente quer ralar a bunda, quer tocar no chão. Então eu não tenho aluno adolescente. É impressionante. Entendi, não tenho. Entendi. Me fala um pouco agora, que é que eu te falei ainda agora de cruzeiros. Como é que é? Tu dá aula em cruzeiros? 8 anos. É mesmo? É um período que eu tiro do ano. Eu teria dois problemas aí: entrar no navio e o segundo ir para essa aula. Eu ia ficar empolgado. Mas como é que é? Pior ainda quando a gente está passando por um furo e eu faço um negócio assim, e tu tá tentando dar aula e tu tá desequilibrado. Acontece. Acontece. Principalmente quando a gente entra no mar próximo da Argentina, dá uma balançada assim, tu vê o lustre assim, olha. Falei, eita, que o negócio tá pesado hoje. Rapaz, mas é bom. Um pouco dessa história que tu falou, que as pessoas... Eu tenho medo, no natural. Eu tenho mais de avião do que de navio, porque eu nasci em Itaituba,
zona rural, na beira do rio. A minha preocupação não é a embarcação, não é é o tanto de gente que tem dentro. Porque é uma luta. Eu costumo, quando eu entro num barco, num navio, o tanto de salva-vida que tem. E olhando o cara, quem eu vou dar a primeira bicuda para poder segurar a lona. Mas deixa eu te contar rapidamente. Um amigo meu que viajava muito na selva amazônica de avião pequeno. E um dia eu viajando, era necessário não entrar, porque por necessidade, precisava chegar na outra cidade. E era muito distante de barco, era um dia, avião, 1h30, tinha que ir. Não que eu goste. Mas aí um amigo meu do lado disse assim, Evandro, essa portinha aí, tu acha que você serviço de noite? Se esse avião cair, rapaz, aí na selva, tu acha que tu consegue abrir essa porta aí? Digo, meu amigo, tu tá preocupado com essa porta? Eu já estou preocupado com a onça, meu irmão. Isso aqui não vai ser problema. É a mesma coisa, ser afundado, tá preocupado com o mar. Exatamente. Minha mãe tu sabe nadar, né? Minha mãe costumava viajar comigo nesses cruzeiros. Teve um dia que ela se debruçou assim, aí ela olhou para um lado, ela falou assim, e nós estávamos num grupo. Aí ela era muito gaiata. Eu infelizmente perdi minha mãe na pandemia. Perdi um irmão também. Covid, mas assim, as histórias que eu tenho da minha mãe sempre muito palhaça. Aí ela se eu sempre digo, como o meu irmão, sua mãe vive. A gente tá sempre lembrando. Aí ela virava para um lado, eu olho para um lado, nada. Eu olho para o outro, nada. Eu olho para frente, nada. E se essa porra não dá nada pra cá? Exato, essa porra não dá. Exatamente. Mas me fala como é que funciona. É uma programação? São... Me fala do primeiro, eu gosto sempre de ouvir do primeiro. Primeira vez que tu foi a primeira vez que eu fui pro cruzeiro? Sempre rola aquele, como é que vai ser? Não, primeiro que quando eu fui pela primeira vez no cruzeiro, é muito bacana eu falar, porque foi quando literalmente tudo começou a crescer o Jonathan Feio como uma figura pública. Porque foi quando eu comecei a assumir a minha empresária que eu tenho hoje. Então isso tem 12 anos atrás. A Vânia Mendonça, que é a minha empresária, ela era minha aluna e eu era personal trainer dela. Ela é tua empresária? Empresária, Tá, se quiser falar o contato dela, é importante. Tá. Vou já colocar aqui no rodapé. Pronto, ela coloca o número e tal. Eventos com Jonathan Feio através do telefone dela, que é ela que organiza tudo. Certo. E aí, eu era personal trainer dela, e aí ela fazia muitas viagens com a família dela, com irmãos e tudo. E ela falou assim mesmo, vamos com a gente viajar. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra isso. De onde eu vou tirar dinheiro pra ir pro cruzeiro? Ela, eu pago e a gente vai descontar em aula. Eu falei, então bora. Mas quem fez a proposta? É ela. Ah, tá. Eu fui como passageiro. Tá, onde foi? Qual foi? Nós pegamos o navio, sempre sai de Santos. Ah, entendi. Sai de Santos. Tá, pega o avião em Belém? Belém vai para São Paulo, de São Paulo ônibus Santos. É muito. Se for aqui, não imagina. Não. É você caçar coisa, né? Aí fui para Santos e nesse primeiro nós subimos para Salvador no navio, né, no cruzeiro. Quanto tempo? São 7 dias e 7 noites. Nossa. E aí... Mas é bem animado, né? Muito. Sabe o que acontece? Tu faz tanta coisa durante o dia, porque tem teatro, tem cinema, tem shopping, tem academia. 1 hora do dia eu ia pra academia. E aí eu não fui trabalhar, né? E aí ela chegou com o diretor do cruzeiro, na maior cara de pau, e ela não era minha empresária. Olha, eu trouxe meu professor. Foi só com vocês dois? Não, fui com umas 8 ou 9 pessoas. Era um grupo? Era a família dela. Ah, tá. Eu já era muito amigo da família. Pronto. E aí ela me levou... Essa é uma das poucas pessoas que eu conheço que usam a família para fazer dinheiro. Não, e detalhe, que depois que eu comecei a trabalhar, eu fiz dinheiro mesmo, né, mano? Sim. E aí... Quando ela me convidou, ela chegou com o diretor do cruzeiro e falou assim mesmo, olha, eu trouxe meu professor de lá de Belém do Pará, não sei o que, olha a foto dele. Aí eu já fazia um trabalho aqui, já legal, as pessoas tinham minha camisa com minha foto e tudo, e ela chegou assim, já chegou tipo abadá. Aí ela falou assim, aí ele falou assim mesmo, eu quero experimentar a aula dele amanhã, pergunta se ele topa. E eu fiz assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula? Nem sou nada. Amigo, fui dar aula no cruzeiro no dia seguinte. Eita, que eu me tornei, foi a estrela do cruzeiro. E ela me divulgava para todo mundo do cruzeiro e dizia que ela era minha empresa. Aí que vem a história da empresária.
Entendi. Aí quando a gente voltou para Belém, a gente foi colocar os pingos nos is. Falei, é isso que a gente vai fazer. No mês seguinte eu já estava viajando para lá a trabalho. Entendi. Isso tu faz o quê? Uma vez por ano, Uma vez por ano. É. Porque até mesmo que a frequência de cruzeiros no Brasil é de novembro, que é quando eles vêm da Europa, de novembro a abril. Então é nesse período, tanto que tipo assim, esse final de semana teve o do Wesley Safadão, final do ano agora tem do Roberto Carlos, é o período que tem os cruzeiros temáticos. E eu sou chamado para um cruzeiro temático chamado Cruzeiro Fitness, que é quando eles começam a trabalhar professores de vários lugares do Brasil reunidos na mesma semana. Acontece de ir pessoas que tu conheces? Sim, eu vendo aqui em Belém. Levo o povo. Tu consegue levar? Consigo. Olha, vamos, fulano. Já levei 27 pessoas. Mesmo? Já. É interessante, realmente. Não, sem falar que eu já chego com uma moral lá, já com um grupo, né? Me divertindo. Ainda ganho em dólar. Aí. Então, e essa vai muita gente do Pará? Nessas... Dependendo da época, depende da época. Eu, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que estavam agora viajando. Porque, sabe o que é engraçado? Agora o dólar está muito alto. Está muito alto. Mas quando eu comecei a trabalhar, o dólar ele ainda estava num 3 e pouco. Compensava muito você fazer uma viagem dessa. Porque é um hotel que tu vais andar, que tu já tem tudo incluso. É uma cidade, né? Quando a gente vai levar em consideração, uma diária de um hotel lá tá R$700, mas tudo incluso. Entendi. Então, quando você vai colocar na ponta, olha, tu tem jantar francês aqui, o cara vem, te traz aqui, só pra tu ir num jantar desse, aqui fora, aqui na terra, fora do navio, já é um absurdo. Imagina você fazer isso 7 dias. É verdade. Aqui fala, tu és membro da equipe Royal Life, né? É o nome da equipe que trabalha. Cruzeiros Royal Caribbean, é isso? E tu já está há quanto tempo? Há 8 anos. Membro dessa equipe? 8 anos. Trabalhando nessa empresa. 8 anos trabalhando. E quando é o próximo? Me diz aí. Então, a Royal, devido às questões econômicas do Brasil e também a pandemia, ela deixou de vir. Então, hoje, o meu currículo ele tá para outras empresas e a gente fica assim, a gente joga o currículo, eles conhecem teu trabalho e a gente fica esperando ser chamado. Como eu já fui 1 ano na MSC. Entendi. Mas eu era da Royal. Entendi. Me diz uma coisa, quem quiser ter aula com o Jonathan Feio, como é que faz? O que tem que fazer? Tá no teu site? Entra em contato direto com a minha empresária ou pelo meu Instagram, que é Jonathan Feio Oficial, meu canal do YouTube, Jonathan Feio Oficial, é tudo igual. Mas eles te procuram mais, além disso que você já falou, te procura, tu faz eventos também? Faço eventos, porque eu faço animação de festas. Então hoje em dia eu trabalho num nicho que eu, além de fazer animação de festa de chá de panela, de despedida de solteira, eu faço um entretenimento entre os convidados que dancem e eu ainda conto piada, eu faço uma espécie de stand comedy. Então eu consigo fazer com que as pessoas dêem gargalhadas e brinquem e dancem. Uma descontração. Uma descontração no evento. Como também sou sério com formaturas de colégio, de universidade. A gente atua para tudo quanto é lado. Tá certo. Jonathan, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, fazer esses esclarecimentos. São tão importantes, falar de saúde. Te desejo muito sucesso. Ainda muitos cruzeiros aí pela frente. Eu não vou, mas vou ficar aqui te mandando energia positiva. Tá até desatualizado aí, cruzeiro e resorts. Eu trabalho com Rio Quente, em Goiás. É mesmo? Então, eu quero deixar agora, para você deixar suas considerações para os nossos amigos do Antagônico que estão assistindo. As tuas considerações finais. Bem, considerações finais, eu acho que, na verdade, é estimular, motivar as pessoas a fazer atividade física, não apenas para o seu bem-estar físico, principalmente hoje, devido a toda essa situação que nós passamos de pandemia, pela motivação, pela sua saúde mental. Porque esse fato de você se movimentar, de dançar, fazer algo que te faça bem. Não ser, eu vou dançar, eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou nadar. Faça algo que você possa se movimentar, né? Lógico, se você quiser se movimentar comigo, né?